primeira leitura. Esses dias estamos meditando sobre o livro do profeta Samuel, que vai falar de toda a situação do rei Davi, a escolha de Davi por Deus, e Davi que agora tem que enfrentar a ira de Saul. Saul era o rei, mas Saul desagradou a Deus por várias coisas, e depois não queria aceitar que Deus tinha escolhido um novo rei. E Saul no começo se agradou de Davi, porque Davi matou Golias. Era o grande guerreiro filisteu que todos temiam, e em um dos desafios lá na guerra, todo mundo com medo de lutar com Golias, e Davi, mesmo sendo jovem, fraquinho, mas tinha toda a força e coragem de Deus, e ele se dispôs a lutar e venceu. Ele é muito claro, ele venceu pela força e o poder de Deus, que guiou a mão de Davi. Davi, com uma pedra, mata o gigante. E depois disso, o que acontece? Davi mata Golias e todas as pessoas começam a voltar os olhos a Davi, e aí Saul começa a ficar com inveja. E aí acontecem várias outras coisas, e como nós vemos no episódio de hoje do Evangelho, Saul está atrás de Davi para matar 3.000 homens. Davi já tem um grupo que está ao lado dele, são seus soldados, mas são muito menos. E essa é uma situação onde Deus vai colocar, de fato, Saul nas mãos de Davi. Davi escondido numa gruta, com os seus soldados lá, e o rei Saul entra naquela gruta para fazer as suas necessidades. E ali os soldados dizem: está vendo? Deus entregou Saul nas tuas mãos. E Davi tem um sentimento que é justamente o sentimento de Deus, aonde ele vai lembrar o seguinte: Saul foi ungido. E de fato, foi o profeta Samuel quem ungiu Saul. Saul começou a deturpar a missão que Deus deu para ele. Mesmo assim, ele não deixou de ser ungido. Ele queria matar Davi. Então Davi tinha, para se defender, matá-lo. Davi diz: não vou tocar no ungido do Senhor. E vai e corta um pedacinho do manto dele lá. E quando ele sai, já está longe, ele grita: rei Saul, e se inclina. Davi não queria guerra com Saul. Davi queria esperar Saul morrer naturalmente para poder assumir o trono. Mas a possibilidade de Saul matá-lo era muito grande, E mesmo assim, Davi não quis revidar. Saul perseguia, enfim. E Davi vai dizer, faz esse discurso que comove o rei. E Davi fala: olha aqui, o manto, um pedaço do teu manto, Deus me entregou nas tuas mãos, entregou você nas minhas mãos, mas eu não matei você, porque você é ungido, você é meu pai. Não era pai biológico, é porque como ungido, Davi tinha o rei como Senhor. Então isso é muito importante, a gente saber que a unção de Deus, a eleição de Deus traz uma dignidade. Então, na igreja, Deus instituiu os sacerdotes. Então, os sacerdotes têm a unção. Por isso que no Evangelho a gente vê o quê? As leituras sempre se concatenam. No Evangelho está Jesus escolhendo os 2 apóstolos, aqueles que ele iria
colocar para serem os primeiros bispos da igreja. A palavra apóstolo significa enviado. Cristo chamou 12. E a esses 12 deu o poder, a gente viu bem claro, né? Deu-lhes o poder de expulsarem os demônios. Por quê? Porque o grande mal do mundo é justamente o demônio. Todos os males estão ligados ao demônio. Deus é o sumo bem, o demônio é o mal. Só que o demônio ele não é igual a Deus, ele não é Deus, né? Então Deus é o sumo bem, o demônio não é o sumo mal, não se equipara o demônio de jeito nenhum. O demônio é uma criatura, é um anjo decaído, mas que, por ser um anjo, ele tem um poder acima dos homens, né? Então ele não pode contra Deus, ele ataca a criação de Deus. Então nós vemos o rei Davi, que mostra o respeito que se deve ter ao ungido do Senhor. Aí Jesus vai no Evangelho e escolhe os 12. Então a unção de Deus, ela faz parte daqueles que vão pastorear. O rei Saul deveria ser um pastor. Aí é uma outra coisa bonita. Mesmo sendo ungido, Saul falhou. A unção não perde a força e o valor, mas a pessoa responde pela fraqueza dela. Tanto que Deus rejeita Saul e escolhe Davi. Quando a gente vê no Evangelho de Jesus, ele escolhe os 12. Entre os 12 está Judas, e que na própria leitura do Evangelho, aquele que o iria trair. Judas tinha a mesma unção que os outros apóstolos, tinha os mesmos dons que os outros apóstolos, mas continuava livre, como todos os outros apóstolos. Deus não faz de nós bonecos. Deus me dá a missão que eu tenho, mas Ele não faz de mim um boneco. Eu tenho que responder a Deus todos os dias. Todos os dias eu tenho que querer corresponder à graça que Ele me deu. E se eu começo a deixar de olhar para Deus e olhar mais para as criaturas, eu vou me afastando de Deus. Mesmo com a unção que Judas tinha, ele foi traidor. Saul era ungido e foi traidor. Não traidor, né? Mas falhou, enfim, né? E aí Davi vem dizendo: a unção é sagrada. É por isso que nós não podemos deixar de crer na igreja. Quando um ungido falha, quando um ungido de Deus trai. A unção é sagrada, mas aquele que é ungido, ele tem que responder positivamente. Ao mesmo tempo que nós vemos um e outro que não conseguem responder de maneira boa à unção que recebeu, nós temos tantos outros que respondem positivamente. Judas foi traidor. Os outros 11 apóstolos deram a vida por Cristo. E por causa deles, nós estamos aqui. Saul falhou. Foi um traidor também, traidor da sua vocação. Vem Davi, que foi um grande rei, justo, e teve toda a força do Senhor. Então, por isso, não deixemos de acreditar na unção que Deus dá à sua igreja. Os homens são falhos, mas Cristo é perfeito, e é Cristo quem unge. É Cristo quem nos dá a sua realeza, é Cristo quem nos dá a sua majestade, e ela é manifestada através dos seus profetas.
E quando nós cremos e buscamos a Deus de maneira reta, nós alcançamos as bênçãos. Podemos nos deparar com alguns que falham na sua vocação. Isso não nos impede de continuar alcançando as graças que a gente necessita. Então, meus amigos, vamos rezar. E vamos pedir ao Senhor que aumente em nós a confiança, que o Senhor nos faça compreender que os ungidos de Deus são justamente para nos guiar. E nós, todos nós, não somente os sacerdotes, mas todo o povo de Deus tem também a unção. Não é a unção de pastorear. A unção de pastor, a unção sacerdotal é só para aqueles que Deus escolheu para essa missão. Mas todos nós somos ungidos no nosso batismo. Todos nós somos ungidos no nosso crisma. Todos nós temos que responder positivamente ao chamado de Deus. Então ajuda-nos, Senhor, a não desanimarmos, mas nos colocarmos sempre ao Teu dispor. A exemplo de São Sebastião. Ele era um soldado, foi promovido a oficial, mas ele era cristão. E enquanto os outros soldados maltratavam os cristãos, ele tentava salvar. Até o dia que descobriram que ele era cristão, e ele não voltou atrás, e ele realmente assumiu: eu sou cristão. E deu a sua vida. E a força de São Sebastião, como a força de tantos outros mártires, sustenta a igreja. Então, Senhor, por isso, tira de nós toda a covardia de vivermos a nossa fé. Não importa quantos fiquem contra nós. Que a Tua graça, Senhor, nos ilumine, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.